Aleluia! Boa noite, casa. Paz seja com vocês. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus pelo dom da vida. Muita gente aí, ou alguém aqui cansado. A gente teve um casamento hoje de dois jovens aqui da igreja, o Gui e a Duda, e muita gente daqui estava no casamento, né? Desde cedo, ou desde o final da manhã. E é possível que tenha alguém aí cansado, mas se você está cansado, a palavra também te renova no físico. Ela não só renova a gente no espírito, mas quando a gente recebe a palavra de Deus, o ânimo acaba sendo mútuo. Amém? Você crê nisso? Quem estava aqui nessa conferência da semana passada? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso nós vivemos aqui. E eu, essa semana, passei meditando muito com a Ana, naquilo que a gente viveu. E a gente está preparando, semana que vem, um tempo de gratidão a todo o corpo de voluntários da igreja. E, ao mesmo tempo, trazendo para a igreja as impressões daquilo que a gente sente, que Deus quer que a gente caminhe nesses últimos tempos como igreja. Amém? Eu sei que Deus faz ajustes, adaptações à nossa vida, aos nossos propósitos, aquilo que Deus tem para fazer. Eu tenho me perguntado muito, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer nesses dias? O que o Senhor quer fazer neste ano ainda de 2024? O que é que o Senhor quer, como o Senhor quer trabalhar? Porque daqui a pouco é novembro, e aí eu já estaria orando, perguntando a Deus, o que o Senhor quer fazer em 2025 conosco? E a gente tem que estar entendendo isso, para receber de Deus visão, passar a visão para a igreja, para vocês, para que a gente caminhe nela, e para que a gente consiga, não só ser uma igreja que foi plantada, mas é uma igreja que está sendo, depois de plantada, cuidada, que está sendo podada. Vocês se lembram da parábola que Jesus falou da figueira, né? Ou da videira? A videira que é podada. Ele diz assim, toda aquela que dá frutos, Ele poda. Então existe a poda de Deus. O galho, o ramo que não dá fruto, que é infrutífero, Ele corta e é lançado no fogo, no lixo. Mas o galho que dá fruto é podado. Então existe esse trabalho, essa poda é um trabalho, é um ajuste. E aí Jesus fala, isso é feito para que a videira produza mais fruto, né? Então, se você tem produzido já uma quantidade e uma qualidade de fruto nessa estação, se prepare. Deus está nos podando, vem mais fruto e melhor por aí, amém? Glória a Deus. Eu hoje não estaria aqui ministrando a palavra. A Ana está na escala para ministrar, mas na noite passada, final da noite passada, a gente viveu, né? A Chloe começou a passar mal e começou a vomitar enfim. E aí foi madrugada dentro, passando mal, muito vômito, e começou a ter febre já do final da madrugada para amanhã. E aí a Ana está cuidando da Chloe em casa, não foi ao casamento, não veio ministrar. E hoje pela manhã, mais ou menos aí pelas 8, eu recebi a incumbência de ministrar o coração de vocês. E eu faço isso com todo amor e com todo prazer. E fui pedir a Deus uma mensagem, porque a minha programação de pregação era na semana que vem. E eu falei, Senhor, então, antecipa para mim o que o Senhor queria falar na semana que vem. Porque a Ana vai acabar falando na semana que vem para cobrir esse dia dela. E eu disse, Deus, o Senhor pode antecipar? E Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos falando sobre mordomia. E eu quero compartilhar com vocês, porque nós, inclusive, para quem não esteve aqui, quem está pela primeira vez acessando
essa série Mordomia. Nós estamos na terceira ministração sobre mordomia e teremos mais uma. Essa série de mordomia, ou na verdade nós estamos na segunda, né? E teremos mais uma. Serão 3 aqui em Sarasota. Nós tivemos Luciano Subirá, que ministrou muito. Quem ouviu a palavra do pastor Luciano, consegue conectá-la à mordomia. E ele tinha me perguntado se nós tínhamos tema, se eu tinha algum tema específico. Eu disse para ele vir e falar o que o Espírito Santo lhe dirigisse. E ele então não ministrou usando a palavra em si, mordomia, mas ele falou sobre honra, né? E falando sobre honra, ele falou sobre a administração de recursos, né? Sobre finanças, a honra com as finanças, e tudo aquilo que ele falou está na matéria de mordomia. Administrar aquilo que Deus nos dá, porque mordomia é isto. Mordomia é você cuidar de algo que não é seu. O mordomo administra, tem nas mãos responsabilidade de algo que foi colocado na sua mão, que não é dele, mas é como se fosse. Então, existem mordomos de casas, a mordomia está na nossa sociedade, é mais ligada à casa, mas existem, porque no mundo corporativo, aí vão existir os managers, né, os diretores, que têm o mesmo papel de mordomia, que não é deles, mas é como se fosse. Então, você pega um manager de uma empresa, de um restaurante, o dono nem vai lá. Está tudo na responsabilidade desse manager. Ele é um mordomo. Não é dele, mas está sendo administrado por ele como se fosse dele. Um mordomo de uma casa, ele tem acesso aos funcionários, ele administra os funcionários, ele administra os bens imóveis, bem móvel, ele cuida da reforma, ele cuida da manutenção, ele ajusta os carros, organiza como é que vão ser as revisões, tudo, como se fosse dele, mas não é, ele é um mordomo. E Deus atribui a nós essa responsabilidade na terra. Tudo o que existe no mundo, Deus concedeu para a igreja administrar. Então você tem os bens que são seus, de posse sua, estão no teu nome, teu carro, a casa que você mora, que está lá no teu nome, né? Mas num contexto geral, espiritualmente, aquilo não é teu, é de Deus, e você administra aquilo. Deus te deu, deixou você pôr no seu nome, mas é de Deus. E a terra também, de certa forma, é uma responsabilidade da igreja. A igreja tem um papel de responsabilidade com essa terra. É por isso que a gente intercede, Deus manda a gente interceder pelas nações, pelos povos. É por isso que a Bíblia manda a gente orar. Por quê? Porque é responsabilidade nossa. Essa terra é nossa por herança. Não no aspecto de nós sermos os imperadores deste mundo, no aspecto humano, mas no aspecto espiritual. Então, sinta-se herdeiro da terra. E quando você levanta a sua voz para orar na sua casa, a autoridade que Deus colocou na tua vida, na tua boca, abençoa a terra. Você precisa crer nisso. Quando você ora daqui dos Estados Unidos, pelo Japão, você precisa crer que Deus abençoa o Japão por causa da sua oração. Quando você ora daqui dos Estados Unidos pelo Brasil, a gente precisa crer que Deus abençoa o Brasil por causa da nossa oração. Porque nós somos mordomos do Senhor. E eu creio assim, eu me movo assim. Eu quero que você também receba essa palavra e se mova desse jeito. E comece a entender que você é mordomo de Deus. Como mordomo de Deus, está no seu poder, está nas suas mãos, a graça de cuidar disso. Então vamos para a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. O início do capítulo
parece ser de cunho um tanto duro. Mas leia com olhos de quem está recebendo de Deus uma instrução de amor para o crescimento. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Olha só, mordomia aqui. Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce. Veja cada um como constrói. Leia aí, responsabilidade. Tá? Veja cada um, indivíduo, como constrói. Responsabilidade. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, que é capim, ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. E aí, na NTLH, essa expressão, sofrerá prejuízo, esse não vai receber recompensa alguma. Contudo, o que não recebeu recompensa, ele está dizendo, contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração aqui diante do Senhor. Nós sabemos que Tu tens palavras, e palavras do Senhor são palavras de vida. Sopra em nós esta vida por meio da palavra que o Senhor nos envia hoje à noite. Amém. Uma vez que eu faço uma pequena introdução sobre mordomia, e acredito que todos nós entendemos o que é mordomia, a primeira mensagem que eu ministrei aqui, eu falei sobre mordomia espiritual. Aquilo que a gente recebeu, que é o presente de ter comunhão com Deus. Como você administra a sua mordomia com Deus? Como é a sua vida com Deus? Porque Jesus falou de um homem que encontrou um grande tesouro num terreno, e quando ele encontrou, aquele terreno não era dele, aí ele pega e enterra de novo aquele tesouro, volta para casa,
vende tudo que tem, volta, compra o terreno para poder ficar com o tesouro. Senão ia ser ilegítimo pegar aquele tesouro naquele terreno. Isso mostra o quê? Jesus está falando o quê ali? Da mordomia espiritual. De alguém que entende o valor do que ele recebeu, do tesouro que ele recebeu. E esse tesouro é o reino de Deus, Jesus está dizendo na parábola. Então, quando você recebe o reino de Deus, você está recebendo o quê? Você está recebendo a comunhão com o Pai. Você está recebendo o acesso direto ao Espírito. Você está recebendo a capacidade, o privilégio de ser amigo do Espírito Santo, de ser amigo de Cristo. E aí é o que eu falei, você ora aqui, Deus responde lá. Só que às vezes a gente recebe isso, nos foi dado isso, mas a gente vive que nem escravo. A gente vive pedindo para a agiota. Deus te deu um tesouro e você está pedindo para a agiota. A bênção, ai, ora por mim, pastor, ora por... E está certo, a gente está aqui, a Bíblia manda orar uns pelos outros. A oração intercessória, a oração um pelo outro, é bíblica. Mas você precisa desfrutar também dessa autoridade de Deus na tua vida. Dessa graça, desse poder de Deus no teu dia a dia. E eu não vou dizer, eu preciso de oração. Às vezes eu converso com pessoas, antes de eu desligar o telefone, eu falo, aproveita e ora por mim. Então eu não estou desestimulando você a pedir oração mais, mas eu estou dizendo para você que a mordomia espiritual está em você ver o que você recebeu já do Senhor e como você está lidando com isso. Como que a gente está lidando com essa comunhão com Jesus, com Deus? A gente está amando a Deus, a gente está professando esse amor, a gente está vivendo em amor, a gente está proclamando o amor. Né? Porque às vezes a gente não tem, a gente às vezes até no culto, às vezes o louvor é tão lindo, mas a gente vem para a igreja e fica observando. Quando ao invés a gente está com os braços abertos, dizendo, Jesus, eu te amo, eu te adoro, Senhor, a minha vida aqui na tua presença. E é essa a expectativa. Isso é mordomia espiritual. Então nós falamos sobre mordomia espiritual. Se você perdeu, vai lá no YouTube e traz para você. Como a gente está dois finais de semana sem falar sobre mordomia, estou fazendo recapitulação com os minutos que eu tenho. Mas trazendo aqui para o que Deus quer falar conosco hoje, a minha pergunta para você hoje é: como saber se nós estamos sendo bons mordomos? À luz desse texto que a gente leu. Como eu sei se eu estou sendo um mordomo bom ou se eu estou sendo um mordomo mau? Como é que você sabe? Quais são as pistas? E é por isso que às vezes a gente fica nessa, né? Eu estou precisando eu vou me mover, mas eu preciso de uma direção de Deus. E às vezes a direção de Deus já está determinada. Às vezes você está orando por algo que Deus já estabeleceu. E às vezes a gente não conhece as escrituras e fica assim, eu estou esperando Deus falar. Deus falar por meio de quem? Deus já falou. A palavra já está nos dada, esse presente já foi dado, a mensagem já foi dada. Deus já falou. E quando a gente troca isso aqui que Deus nos deu, por isso aqui que Deus deu para a igreja também, por um instrumento de Deus, a gente está limitando demais essa grandeza. Então, isso aqui que Deus deu para a igreja, um ministro, é uma bênção para a vida da igreja nas celebrações. Mas o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer segunda, terça? Eu não vou estar lá na tua casa. A gente não vai ter aqui uma celebração na segunda-feira, infelizmente, eu queria que tivesse. Se vocês viessem, eu marcava, ainda dá tempo. A gente não vai ter uma celebração aqui na quarta. E o que você está fazendo? O que a gente está fazendo? Então, como é que eu sei se eu estou sendo um bom mordomo? A gente prestou bastante atenção nesse texto. É um texto incrível, cheio de lições espirituais. E a primeira coisa que eu vejo aqui sobre estarmos sendo bons ou não mordomos, é em avaliar, eu sei que estou sendo um bom mordomo,
quando eu avalio a minha vida relacional. Porque Paulo começa chamando essa igreja de Corinto, nessa primeira carta, de carnal. Alguém aí ia ficar feliz se chegasse alguém para você e dizer assim: você é muito carnal. Acho que só o Leandro, né? Aquele lá do Brasil, o filósofo. Piada foi ruim? O único cara que fica feliz de ser chamado de carnal deve ser o Leandro Carnal. Um filósofo. De resto, é desestimulante. Ô Paulo, peraí. Mas ele está chamando essa igreja de carnal. E deixa eu ir com vocês em 1 Coríntios, nós estamos lendo 1 Coríntios 3. Olha 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Olha quem que ele está chamando de carnal. Porque alguém podia levantar e falar assim: peraí, você está chamando a gente de carnal? Olha quem que ele está chamando de carnal. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele está chamando uma igreja que tem simplesmente todos os dons espirituais de carnal. Todos os dons. Revelação no culto? Tinha. Visão? Tinha. Interpretação de línguas, alguém falava em línguas aqui, o outro interpretava? Tinha. Maravilha? Tinha. Cura aos montes, na reunião da igreja de Corinto. Tinha tudo. Dom de ciência? Tinha. Não faltava um dom. E Paulo vai falar para eles: vocês são carnais. Por que nós somos carnais, Paulo? Aí ele vai explicar. Aí ele vai dizer assim: vocês são carnais porque existem divisões no meio de vocês. Agora, olha que interessante. Essa divisão não era fruto de ódio. Porque nem toda divisão é fruto de ódio. E aí está a armadilha do inimigo. Quando existe divisão de fruto de ódio, a gente fala: opa, peraí, isso aí não é de Deus, não tem amor aí, é do demônio. Mas às vezes as divisões que surgem sem que haja ódio, a gente aceita, a gente acomoda. E a divisão que tinha nessa igreja de Corinto era uma divisão que não tinha ódio ali. Era uma divisão por ideologias. Uns gostavam mais do apóstolo Paulo, que era um mestre, e outros gostavam mais do Apolo, que era um pregador. Segundo a história e alguns historiadores, era um pregador eloquente, sabe? Dotado de dons. Aquele cara que prega e você fala assim: meu Deus, não tem mais nada na terra, só tem esse homem. Era Apolo. E aí a igreja de Corinto tem esses dois homens ministrando a vida deles, e aí uns falam assim: eles estão na rodinha depois do culto. Os caras falam: você viu como Apolo pregou? Aí o outro fala assim: mas não chega aos pés de Paulo. Você precisa de ver a qualidade das revelações profundas de Paulo. O outro fala: mas esse poder que o Apolo tem, olha, o Apolo toma o auditório, ele leva a gente abaixo, ele bota todo mundo a chorar no culto, e o Apolo é demais. E aí fica aquele negócio. E aí Paulo está olhando isso, ele fala: vocês são carnais. Calma aí, Paulo, a gente não está se odiando, a gente só está analisando as nossas preferências. E Paulo está dizendo: não, vocês estão analisando as preferências. Enquanto vocês estão analisando preferências aos olhos humanos, vocês estão esquecendo do todo, que é Deus. Porque quem faz tudo é Deus. A mordomia da vida de vocês é provada pelo quanto você consegue enxergar o altar de Deus, o quanto você consegue enxergar Deus nesse altar e mantê-lo nesse altar, e não tirar ele do altar e colocar uma outra pessoa. E não tirar Deus do altar e substituí-lo com qualquer outra coisa. Então essa divisão não era fruto de ódio, era excesso de amor e de admiração. E excesso de amor e de admiração se torna idolatria.
Então Paulo está chamando uma igreja que tem todos os dons de carnal, por quê? Porque ela tinha excesso de amor e de admiração. A divisão de Corinto era por competição. E a competição gera disputa, e a disputa tira Deus, que é Pai de todos, do altar, e coloca o nosso individualismo. Então você quer saber se você está sendo um bom mordomo? Analise como está a sua vida relacional. E esse povo estava dividido, e não era dividido por ódio, era dividido por ideologia. E Deus falou comigo ontem, começa o dia pela manhã, Deus falando muito comigo, e uma das coisas que Deus falou comigo é o conhecidíssimo texto que a gente lê muito para líderes, do profeta Amós: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Unidade. E a unidade que Deus quer da gente não é só a unidade da gente se gostar, mas é a unidade da gente ter um só pensamento, da gente saber que Deus está nos conduzindo como igreja, e aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja nesse tempo é a melhor coisa, e nós vamos viver tudo isso. E não ficar a gente discutindo e disputando o que é que a gente, mas podia ser desse jeito, se fosse desse jeito seria melhor, mas se fosse do outro jeito seria melhor ainda. E não, e a gente entendeu o seguinte: amém, Deus, é isso aqui, nós vamos viver tudo isso. Porque às vezes a gente se divide em paz, não é assim? A gente pode estar dividido em paz, e Deus não quer isso. Deus não quer uma divisão pacífica. Deus quer uma unidade inteira, firme, determinada, forte da nossa parte, em honrá-lo, em servi-lo, em adorá-lo, em viver para Ele. Então a tua mordomia, ela é avaliada na sua vida relacional. Então eu nem estou falando do ódio, tá? Eu nem estou falando dos conflitos que às vezes acontecem no meio da gente, que acontece na tua família, na tua casa, no meio da igreja. Nem estou falando disso. Conflitos também acontecem, também são comuns. Nem estou falando disso, porque isso a gente já sabe como faz, né? Jesus disse: se o seu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai até ele, reconcilia-te com ele. Não é descarta, bloqueia, anula, vinga, isola, xinga. Não, ele diz assim: vai, reconcilia-te. O padrão de Deus é que a gente esteja unido. O padrão de Deus é que a gente viva um propósito só. Isso é a mordomia de Deus, no administrar aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Olha para quem está do seu lado. Olha aí para essa pessoa. É o presente de Deus para você. É a igreja de Jesus, essa pessoa. Nós somos a igreja de Jesus. Vocês são um presente de Deus para mim. Eu sou o presente de Deus para vocês. Nós somos os presentes de Deus um para o outro. E é bom a gente viver assim. E é maravilhoso a gente viver assim. A segunda coisa que faz a gente entender se nós estamos sendo bons mordomos é quando a gente avalia a qualidade do material que a gente está usando. E aí vamos falar de construção um pouquinho, porque tem muita gente da construção aqui, né? Avaliar o material que a gente está usando na edificação do reino de Deus e da nossa própria vida espiritual. Paulo fala sobre isso aqui. Então, o nosso material é pensado em apenas edificar. A gente pode usar um material pensando apenas em edificar alguma coisa, para não ficar vazio, para não ficar feio, para não ficar sem nada. Você pode pensar isso na sua vida. Tem muita gente vivendo a mordomia desse jeito. Tá, você está edificando a sua vida espiritual? Tá, com o quê? Faça qualquer coisa, mas faz. Estou fazendo. Pelo menos não fica vazio. Sabe que tem alguns terrenos e condomínios do Brasil
que a pessoa compra e tem data para construir. E além de ter data para construir, tem padrão, você não constrói de qualquer jeito. Você tem que seguir um padrão. E se você começa a demorar a construir, começa a pagar multa, e se você tentar construir um barraco num condomínio de alto padrão, ninguém vai deixar. Agora, é interessante que Deus deixou. Deus não estabeleceu uma regra de construção, mas Deus faz para a gente uma observação aqui. Então, a pergunta é, como é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Porque Paulo está dizendo assim, olha, ninguém pode pôr outro fundamento, o fundamento já foi colocado por mim, que é Cristo. E por que ele está falando na igreja de Corinto? Porque Paulo, como fundador dessa igreja de Corinto, ele está dizendo, eu pus o fundamento, eu cheguei aqui e falei, o fundamento é Cristo. Agora, cada um de vocês edifiquem do jeito que vocês quiserem. E a pergunta é isso, quando a gente avalia a qualidade do material que a gente está edificando, a gente prova se a gente está sendo bom mordomo ou não. A resposta para você, se você quer saber se é um bom mordomo ou não, é avalie o tipo de material que você está usando. Você fazer algo no reino, não se importando o quê? Quando é para Deus, o que vale é fazer. A gente ouve algumas pessoas dizendo isso, não ouve? Deus aceita qualquer coisa. Será que aceita mesmo? Deus aceitou a oferta de Caim? Era uma oferta. Deus aceitou? Não. Então por que a gente pensa muitas vezes que Deus vai aceitar? Vou fazer de qualquer jeito, Deus vai aceitar. Não, Deus, é para Deus? Deus é pai, né? Misericordioso, eu posso dar só um pouquinho, Ele é pai. Eu posso entregar só um pouco de mim, Ele é pai, Ele sabe. Ele sabe da minha natureza, Ele sabe das minhas fraquezas, das minhas deficiências, Ele sabe, então eu vou entregar só um pouquinho. Não, Deus não aceita qualquer coisa. Essa métrica de que é para Deus, posso usar, não é de Deus. Deus não aceita tudo. A pergunta é, você está usando matéria-prima que subsiste, em primeiro lugar? Porque quando Paulo fala do ouro, da prata, de pedras preciosas, aí fala sobre madeira, capim, feno. E do terceiro elemento, ele está usando três elementos que subsistem e 3 elementos que não. Então a pergunta é essa daí, a gente está usando matéria-prima que subsiste? Ou a gente está correndo o risco de estar construindo barracos onde deveriam estar sendo construídos palácios? Vou fazer só um tal homezinho aqui, e era para você fazer um edifício de 60 andares, espiritual. E você está indo feliz, todo feliz para a glória, dizendo, estou indo para a glória, fiz um tal home espiritual para Deus e está tudo certo, tá de pé. Deus quer mais de nós. Não se contente em fazer qualquer coisinha, se Deus plantou e colocou um fundamento para você fazer coisas poderosas. Jesus disse, em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E por que a gente está confortável, concordando em passar por essa vida fazendo qualquer coisinha para Deus? Não faça qualquer coisinha para Deus. O fundamento é Cristo. Em Cristo você pode fazer coisas maiores do que Ele mesmo fez. Aleluia. Como já citei exemplos aqui eu me lembro de Billy Graham, um homem que já pregou, já alcançou mais de 1/3 da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas ouviram as mensagens evangelísticas do evangelista Billy Graham. E aí você olha, esse homem, quando Jesus está dizendo assim, vocês vão fazer coisas maiores, não era só no aspecto da qualidade do milagre, porque alguém discute, tem alguma coisa maior do que ressurreição? Talvez não tenha, mas quando alguém olha e diz assim, quantas pessoas Jesus alcançou? Quantas pessoas Jesus conseguiu alcançar? Jesus alcançou
um número de pessoas muito, muito pequeno. Aí Billy Graham vai e alcança 2 bilhões e alguma coisa de pessoas nesse mundo. É alguma coisa maior do que ele fez. Então perceba que a abrangência da tua vida, do teu ministério, pode estar na categoria de coisas maiores daquilo que Jesus fez, se você estiver fundamentado nisso e escolhendo bem o tipo de matéria-prima que você está edificando a tua fé, a tua vida espiritual e o teu serviço ao Senhor. Eu quero dizer para você que material bom custa. Custa ou não custa? Quando você vai construir alguma coisa na sua casa, ou quando você vai reformar alguma coisa, aí você vai na loja e você olha, o material inferior sempre vai ser mais barato. O material que dura, material que você sabe, e aí quando você fala assim, bom, é para minha casa, eu vou levar o melhor. Eu não acredito que você vá na loja e fale assim, bom, é para minha casa mesmo, vai o melhor, vai o pior. Isso aí você faz com aluguel. Não é? Mas com aquilo que é seu, o que você faz? E sabe quando é que a gente dá qualquer coisa para Deus? Quando a gente não consegue ter essa mentalidade de que o reino foi nos dado. De que o reino é nosso. Aí a gente fala assim, é para Deus, não é meu mesmo. Talvez você esteja vivendo no reino como um inquilino. E Deus quer que você comece a viver no reino como proprietário desse reino hoje. Porque como proprietário do reino, você vai nas prateleiras que estão no meio, porque aquilo que é mais caro geralmente está mais acessível à mão. O marketing fala isso. Coloca o que é mais caro, o que tem mais margem de lucro, ao alcance dos olhos e das mãos. E aí você vai nas prateleiras do mundo espiritual e vai escolher a melhor coisa para servir a Deus. E você vai começar a servir a Deus com o que você tem de melhor, com o seu melhor ânimo, com a sua melhor força, com a sua melhor alegria, com a sua melhor energia, com a sua melhor disposição, com o seu melhor tempo, com os seus maiores valores. Você vai começar a ressignificar a tua vida e a tua fé. Material bom custa. Será que você está entregando em correspondência aquilo que foi te dado? Ou a gente está recebendo ouro e entregado latão? Ou a gente tendo recebido pedras preciosas, estamos entregando bijuteria comprada na Shopee? É lá no Brasil que o pessoal compra coisa da Shopee, né? Aqui não, né? Aqui é no Temu, né? No Shein. Eu temo comprar coisa no Temu, gente. Piada ruim também, né? De novo. É isso, às vezes a gente recebe ouro e está dando qualquer bijuteria. Mordomia é você saber que Deus te deu um acesso, que Deus te deu uma autoridade, e você tem que viver como alguém que tem o domínio disso, e não como alguém que está usando isso e depois vai. Não. Porque o que Deus nos deu, a gente não vai, a gente vai colocar, a gente é diante de Deus, é para Ele que a gente vai entregar. Quem vai fazer a vistoria da tua obra é o próprio Deus. Eu vou caminhar para o final, dizendo para vocês o que Deus falou ao meu coração ontem, de uma forma muito clara, nesse princípio de mordomia. Deus está nos chamando para o alto do Sinai. Vocês se lembram do contexto Monte Sinai? Monte Sinai é um monte no Egito, no extremo do Egito, que
Deus chamou Moisés a subir. O povo de Israel já tinha sido liberto do cativeiro. E eles estavam caminhando para a terra de Canaã. E aí Deus disse para Moisés: eu quero que você suba ao monte. Mas não deixe ninguém tocar o monte. Todos vão ficar embaixo. Só você sobe. Moisés passou 40 dias no Sinai. Diz a Bíblia que ele não comeu e nem bebeu. Esse ato de não beber, muito provavelmente, Deus fez um milagre no corpo de Moisés, porque a ciência diz que o seu organismo entra em colapso, ficar sem beber por 40 dias. Acho que são 7 dias máximo sem beber, né? Sem beber líquido. E Moisés ficou sem beber 40 dias, 40 noites, sem comer. E lá ele viu a glória de Deus. Lá Deus falou com ele face a face. Lá Deus entregou mensagem para ele. Lá Deus lhe deu os 10 mandamentos. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto está... As pessoas não conseguem olhar para o seu rosto, ele tem que cobrir o rosto. Porque havia um brilho impossível de ser olhado. A glória de Deus estava tomada na vida de Moisés, estava sobre ele. Mas quando ele chegou lá embaixo, que ele estava chegando, ele ouviu um som. E ele pergunta para Josué: eu ouço um som. O som não é de derrota, mas o som também não é de vitória. Tinha um som no arraial dos israelitas. Havia um barulho. E quando Moisés chega lá e vê que aquele povo estava fazendo festa, havia um bezerro que tinha sido construído de ouro, e o povo estava adorando aquele bezerro como um Deus. E o seu irmão, o sacerdote Arão, seus filhos, todos ali presenciando aquele ato, prestando culto àquele bezerro, porque o povo olhou e disse assim: Moisés, vai demorar demais, esse negócio de Sinai, eu não sei por que ele foi subir aí, eu não sei por que ele foi perder tempo com isso, era para a gente estar fazendo culto, era para a gente estar adorando, era para a gente estar cantando, e Moisés vai perder tempo com Sinai. E eles criaram daí um bezerro e foram prestar culto ao bezerro. E Deus estava mostrando para Moisés, e mostrando para a gente, mostrando para o povo de Israel, que o Sinai, o alto do Sinai, precede ao culto ao pé do Sinai. O culto no pé do Sinai é uma bênção, mas o alto do Sinai é a sua intimidade com Deus. É o quanto você se dispõe para Deus tocar, para transformar, para libertar, para restaurar, para varrer a tua vida, para tirar o que não serve, para colocar o que Ele tem para depositar na sua vida. E às vezes a gente está preocupado só com o culto do pé do Sinai. Às vezes nessa mordomia a gente está querendo saber de pular, de cantar, de extravasar, e a gente se esquece que é no alto do Sinai que Deus opera as grandes transformações. É no alto do Sinai que você vai receber o resplandecer da glória de Cristo. É no alto do Sinai que você vai receber a palavra que vai te conduzir e que não vai deixar você cair no meio do deserto. É o alto do Sinai. Às vezes a gente se encanta por aquilo que dá aglomeração, e Deus está dizendo: eu vou tirar, eu quero vocês fora. Eu quero vocês antes no alto do Sinai. O que dá a aglomeração faz parte, é bom, pode ser uma bênção, mas Deus nos quer em primeiro lugar subindo. Esse subir, que é um lugar de intimidade, naquela época foi condicionado apenas a Moisés, mas nos dias de hoje, todos nós estamos sendo chamados a esse alto do Sinai. Todos nós estamos sendo chamados a uma busca que nos faça começar a construir a nossa vida espiritual de uma forma diferente, que nos faça começar a priorizar as coisas de Deus às nossas, que nos faça
viver as coisas de Deus numa dimensão diferente daquilo que a gente está lidando e traçando. Eu não quero ficar no pé do Sinai, se hoje todos nós podemos subir para esse lugar, o lugar da intimidade. O pé do Sinai é arriscado demais, pois todos os que lá ficaram se perverteram, até os sacerdotes. Olha só, pé de Sinai não preserva nem a classe sacerdotal. Pouco importa se eu sou pastor. Pé de Sinai, enquanto Deus está me chamando para o alto do Sinai, vai me levar à corrupção, à decadência, ao pecado, vai nos levar à queda, vai nos levar ao engano, vai nos levar à ruína espiritual. Mas o alto do Sinai é um lugar onde você pode não comer e não beber, mas Deus vai alimentar e sustentar a sua vida. O alto do Sinai pode ser um lugar arriscado demais, que você diga, não, lá eu não tenho subsistência, lá eu vou morrer. Não, lá Deus vai te sustentar. Lá Deus vai cuidar de você, lá Deus vai preservar você, lá Deus vai estruturar você, lá você vai voltar de novo, você vai voltar uma vida nova, uma pessoa nova, lá você vai voltar transformado, lá você vai voltar cheio da palavra. É no alto do Sinai que Deus nos quer encontrar, é no alto do Sinai que Deus está chamando a gente. Quem não sobe fica vazio. E vazio a gente faz o mais perigoso da vida da fé, que são concessões. Fala comigo, concessões. A gente começa a fazer concessões quando a gente está vazio. Quando a gente está cheio e convicto, a gente não abre para as concessões. O pecado bate a porta, a gente diz, não tem espaço, está ocupado. As tentações vêm, a gente diz, não tem espaço, eu estou cheio. O diabo vem para tentar tomar algum espaço, e diz, aqui não dá, aqui eu não faço concessões. No pé do Sinai, esses homens estão vazios. Não é vazios do estômago, mas é vazios do espírito. Moisés está vazio do estômago no monte, mas está cheio do espírito. Pouco importa como está e como vai estar o nosso estômago nos próximos tempos. Deus quer saber como vai estar a nossa alma e o nosso espírito. É do teu espírito, e é no teu espírito cheio que você vai aprender a não fazer concessões. É o teu espírito cheio que não vai se dobrar a esse mundo. É o teu espírito cheio que não vai se render ao que o diabo está querendo fazer você se render. É o teu espírito cheio que vai fazer você dar a reviravolta nessa história de dor, de tristeza, de angústia, nesse sofrimento que você está vivendo, num casamento que está tendo problemas, numa situação que está sendo mal resolvida. É o espírito cheio que vai fazer você não dar e não abrir concessões. É o espírito cheio. Não abra concessões. O povo de Israel abriu concessões. Eles disseram, tá bom, acho que não tem problema a gente fazer um bezerro. Vamos levar a ideia para Arão, porque essa ideia não é tão ruim. Arão, vamos fazer um bezerro, Arão. Moisés está demorando demais, a gente faz um bezerro aqui. Faz essa concessão, Arão. Arão fala, tá bom, a gente está barriga cheia, mas o espírito está vazio mesmo. Vamos fazer isso, faz o bezerro. Não faz o bezerro. Mas não adianta eu estar aqui falando para vocês semana a semana, não faz bezerro. Se o seu espírito não estiver cheio, você vai fazer concessões. E Deus não quer você vazio, Deus te quer cheio, para que você não faça mais concessões na sua vida. Cada concessão que você faz é uma derrota que você traz para si. Mas Deus está estabelecendo um tempo agora, onde vai encher você e não vai te deixar mais vazio. E não vão haver mais concessões na sua vida. Chega de derrotas, chega de emendas, chega de embaraços, chega de concessões. Deus está estabelecendo um tempo de nos encher e a gente não fazer mais concessões. Um tempo de certeza e não de dúvida. Um tempo de glória, um tempo de poder na nossa vida. Quem sobe o Sinai volta com tudo que precisa. A gente cantou aqui, everything I need, my Father has it.
Ele tem tudo. A gente cantou, as mãos dele estão cheias. As mãos de Deus estão cheias para derramar sobre a nossa vida, igreja, sobre a tua vida. Se você precisa de poder, Deus tem poder para você. Se você precisa de força, Deus tem força para você. Se você precisa de unção, Deus tem unção para você. Se você precisa de autoridade, Deus tem autoridade para você. Se você precisa de sabedoria, Deus tem sabedoria para você. Se você precisa de graça, Deus tem graça para você. Se você precisa de perdão, Deus tem perdão para você. Se você precisa de qualquer coisa, a mão dele está cheia para encher você. A mão dele está cheia para nos encher. A mão dele está cheia hoje de noite, igreja. Suba para o Sinai, porque quem sobe para o Sinai volta com tudo o que precisa. Suba para o Sinai, porque quem sobe para o Sinai volta cheio. Suba para o Sinai, porque Deus está te chamando para lá. E sabe o que é que ele voltou? Moisés voltou com um pouco daquela glória. O texto diz que o monte fumegava. Havia fumaça no topo do monte. Não era um vulcão em erupção. Era a glória de Deus naquele lugar. E Moisés volta com aquela glória. E aquela glória representa a presença de Deus. Deus nos chama para Ele, e quando a gente vai nele, Ele põe dele na gente. Diz assim, agora volta. Você só pode chegar para baixo do Sinai, para seguir a carreira, depois que você já teve esse encontro com Ele lá no alto. E aí Ele está dizendo assim, agora você vai, mas onde você chegar, a minha glória vai ser resplandecida por meio de você. Aí é diferente. Quando eu estou no pé do Sinai, vazio, as concessões vêm, eu as abraço, e lá eu fico caído. Mas quando eu estou no alto do Sinai e desço para o pé, a glória de Deus vai comigo, a glória de Deus vai com você. Tudo muda onde você chega, tudo muda onde você passa. Aleluia. Se eu fosse você, eu fechava os olhos e começava a receber. Eu sinto que há uma glória de Deus aqui sendo derramada sobre nós. Há uma glória de Deus sendo derramada, há uma porção de Deus sendo derramada sobre você, igreja, sobre nós. Receba hoje à noite em nome de Jesus. Você está buscando um dom, receba esse dom hoje à noite em nome de Jesus. Você está buscando um revestimento, seja revestido hoje à noite em nome de Jesus. Você está buscando uma cura, seja curado agora em nome de Jesus. Eu não sei o que você está buscando, mas eu vou te pedir, abra a sua boca e sinta Deus enchendo a sua vida, enchendo o seu vaso, enchendo, tocando você. O monte do Sinai, o monte Sinai, o alto do Sinai está neste lugar. A glória de Deus está aqui. Seja cheio pela glória de Deus, seja cheio pela presença de Deus, seja cheio pela pressão do Espírito. Moisés volta cheio da glória, da presença, e ele volta também com uma coisa. Depois que ele desce o cume do Sinai, ele volta com a palavra. As tábuas estão nas mãos de Moisés. Sabe por quê? Porque não adianta glória sem palavra. Glória sem palavra vai te levar para um lugar obscuro, para um lugar duvidoso, mas glória com palavra vai te dar direção para você chegar no lugar certo, no lugar onde Deus quer você. Então receba a palavra de Deus hoje também. Receba hoje a graça de Deus para interpretar a palavra, para viver nela, para mergulhar nela e para ser cheio dela, possuído por ela, a fim de que tudo mude, a fim de que você tenha direção, a fim de que você tenha autoridade, a fim de que você esteja tomado de unção na sua vida, e você chegue na Canaã celestial, e você possa passar o rio Jordão, atravessar. No final dessa vida nós todos vamos atravessar o rio, e as nossas obras serão julgadas, estabelecidas, examinadas por Deus. E eu quero entender que quem subiu ao Sinai não constrói com pau, não constrói com madeira, não constrói com capim, não constrói com porcaria que pode ser queimada. Quem sobe o Sinai constrói com ouro, constrói com prata, constrói com pedra preciosa, e o fogo não destrói. Fogo não destrói. Aleluia. Seja cheio do Espírito hoje à noite. Seja cheio do Espírito hoje à noite.
Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo hoje à noite. Eu quero te convidar a se levantar. E nós vamos terminar esse tempo aqui no altar do Senhor, na presença de Deus, chorando aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, encha a minha vida, eu estou no teu altar. Se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui, se ajoelhe nesse altar aqui, faça desse lugar o alto do Sinai hoje à noite. Diga: Deus, eu quero ser marcado, eu quero ser tocado, eu quero ser cheio, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto, eu quero ser mudado, eu preciso, Deus. Deixe o Espírito Santo tocar a sua vida hoje à noite. Esse lugar é o alto do Sinai, para onde Deus te chama, para fazer com que você volte daqui cheio, volte daqui cheio de graça, volte daqui cheio de poder, volte daqui transformado. Se derrame no altar. Se derrame no altar. Nada
Santo, nós tomamos posse do que o Senhor nos dá hoje à noite. Nós descemos desse monte hoje diferentes do que subimos. Nós cremos, Espírito Santo, na tua porção hoje. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por essa porção de graça, essa porção de autoridade, essa porção de direção do Senhor, de palavra do Senhor que a gente recebe no alto do Sinai hoje à noite, Senhor. Nós te bendizemos, glória ao teu nome, glória ao teu nome. E com a força dessa glória, dessa comida, que nós, Senhor, caminhemos pelo deserto desta vida, não mais vazios, nunca mais vazios, mas de agora em diante cheios sempre, cheios sempre, cheios sempre, cheios sempre, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus. Só queremos o Senhor, Pai. Só queremos o Senhor como a marca das nossas reuniões, dos nossos cultos. Nós queremos o Senhor mais e mais. Nós queremos o Senhor mais e mais. Deus, ajuda-nos a que a gente edifique com os melhores materiais. A gente não quer ousar colocar uma só partículazinha de feno, de palha ou de madeira. Nós queremos continuar edificando com pedras preciosas. Nós inclusive queremos entender que nós vamos fazer substituição. Nós vamos procurar pelo feno, nós vamos procurar pela palha, nós vamos procurar, oh aleluia. Deus está mandando, Deus está nos mandando a fazer uma avaliação. Comece a trocar aquilo que era palha e comece a levar ouro para lá. Comece a identificar aquilo que era capim, o que era feno, e comece a substituir de novo. Comece a colocar prata no lugar disso. Pega as pedras preciosas que Deus te deu, espirituais, e vá para o lugar onde você colocou madeira e substitui, coloque pedras preciosas, porque a sua obra naquele dia, o fogo que vai provar as nossas obras, não vai destruir as substituições que você fizer daquilo que é perecível por aquilo que é imperecível. Amém? Nós todos vamos comparecer diante de Jesus um dia. A nossa obra vai ser analisada, vai ser julgada. E se você fizer a substituição nesse tempo, nesse dia vai ver recompensa, diz a Bíblia. Nesse dia, mas se eu fizer e for para a presença de Deus com capim, com feno, madeira, a Bíblia diz que eu não vou perder a salvação. Não, você não vai perder, a Bíblia diz mesmo, e está tudo certo, está escrito. Mas eu não faria isso. E o que Deus está falando hoje é justamente nos trazendo uma convicção de que não vale a pena fazer. Então a gente vai trocar, certo? Nós vamos lá onde a gente colocou feno e vai trocar, e vamos trocar por prata. Nós vamos lá onde a gente colocou palha e nós vamos colocar ouro. Nós vamos lá onde a gente colocou madeira e vamos pôr pedra preciosa. Amém, igreja? Dê um aplauso a Jesus, Ele é digno. Ele é digno.